É bom dia. O mundo acordou hoje, dia 4 de março de 2026, num estado de choque financeiro absoluto. E geopolítico também. Completamente. Um cenário que ninguém queria ver na tela hoje cedo. Exato. Mas a nossa missão nessa imersão profunda não é focar no pânico, tá? A ideia é olhar para a frieza dos dados. Sim, deixar a emoção de lado e ler os números. Isso. A gente vai traduzir um relatório estratégico institucional de nível quantitativo gerado pelo sistema ED. O alvo aqui é criar um mapa tático de pré-mercado para o nosso dólar futuro, o WDO, e para o índice futuro brasileiro, o WN-FUT. E é bom deixar claro que não é ficar olhando para o retrovisor, né? Tentando adivinhar o futuro com um gráfico do passado. Com certeza não. O que a gente vai destrinchar aqui é a microestrutura de mercado, onde os grandes institucionais, os famosos formadores de mercado, construíram as muralhas de opções deles. Como a exposição gama vai ditar o ritmo da sessão de hoje. E de que forma os dados macroeconômicos do dia vão precificar tudo isso? Porque, para quem acompanha essa dinâmica, entender essa batalha entre o pânico global e as defesas matemáticas dos algoritmos é tipo o atalho definitivo para sobreviver ao pregão de hoje. É o que separa quem sobrevive de quem quebra. Perfeito. Mas antes da gente mergulhar nos números exatos do Brasil, a gente precisa dimensionar a gravidade do cenário global que se formou nessa madrugada, né? Olha, o quadro atual é a definição de livro de um evento de cauda. O famoso tail risk. Exatamente. Um risco extremo que saiu lá dos modelos teóricos e bateu na nossa porta. O epicentro é puramente geopolítico e militar. A Operação Epic Fury, conduzida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, entrou no 5º dia. E com uma escalada dramática, né? O fechamento efetivo do Estreito de Hormuz. Sim, e para colocar isso em perspectiva para quem está ouvindo, não estamos falando de um simples gargalo logístico. 20% do suprimento global de petróleo passa por aquele estreito. É simplesmente a horta energética do planeta. É assustador. E o reflexo imediato lá nos terminais de negociação foi uma explosão nos custos. Os dados que chegaram mostram o frete marítimo para superpetroleiros batendo a marca de $400 mil. Por dia. $400 mil por dia. É surreal. É um absurdo. E o que se desenrola a partir daí é um efeito dominó clássico de desalavancagem massiva global. Uma corrida por dinheiro. O pessoal vendendo tudo. Tudo. Os institucionais entram em modo de sobrevivência. Eles vendem o que podem e não necessariamente o que querem, só para cobrir margem. E a Ásia sentiu primeiro, né? Foram os primeiros a absorver o impacto. O KOSPI na Coreia do Sul derreteu mais de 12%. 12% no índice principal é colapso. Forçou o acionamento de todos os mecanismos de interrupção, circuit breaker atrás de circuit breaker, e o Nikkei no Japão fechou com uma queda de quase 3,7%. É uma corrida frenética por liquidez e quando o pânico se instala desse jeito, a fuga para a qualidade para os ativos de proteção costuma ser muito violenta. O famoso flight quality. Isso. Os relatórios essa manhã mostram o ouro rasgando a barreira dos $5.194 a onça e o Bitcoin também operando com um beta altíssimo de proteção, passando dos $71 mil. O que mostra que o mercado está buscando qualquer porto seguro que não dependa do sistema tradicional atrelado a petróleo. Mas olha o que me chamou muita atenção foi a anomalia na renda fixa americana. Os juros dos títulos de 10 anos, as treasuries, estão subindo muito forte. O bear steepening. Exato, o bear steepening. Basicamente, com o petróleo Brent batendo na casa dos $82, o medo da inflação voltou com tudo. Então, quem investe está cobrando um pedágio muito mais caro para emprestar dinheiro a longo prazo para os Estados Unidos. E o mercado inteiro está precificando que o Federal Reserve vai ter que engolir a chave do cofre. Manter os juros nas alturas por muito mais tempo para segurar esse choque inflacionário, né? Com certeza. Essa leitura sobre os juros americanos é o ponto central do macro hoje. O prêmio de risco inflacionário global sofreu uma reprecificação muito violenta da noite para o dia. E quando a gente conecta essa reprecificação ao universo dos mercados emergentes? Aí a gente encontra um padrão de correlação que rende um estudo de caso fantástico, um verdadeiro aha moment no relatório. Conta mais sobre essa dinâmica entre o rand sul-africano e o peso mexicano. Eu estou impressionada com essa divergência. É brutal.
Se a gente comparar essas duas moedas de emergentes, o peso mexicano está sangrando, caindo forte. Ele opera quase como um derivativo do sentimento de risco americano. Porque se tem aversão a risco e fuga de capitais nos Estados Unidos, o México sofre na hora por causa da integração comercial, certo? Exatamente. Já o rende sul-africano está operando no azul, subindo. E por que essa discrepância num dia de pânico? Porque nesse momento exato, a África do Sul está funcionando como um escudo de recursos. A economia deles é fortemente baseada em mineração de metais preciosos. Ah, entendi. Como o ouro está subindo de forma meteórica por causa da fuga para a segurança? A moeda deles ganha uma blindagem natural contra esse colapso generalizado. O ouro segura o rende. Genial. E isso levanta a grande questão da nossa imersão. Onde é que o Brasil se encaixa nisso? Como essa lógica de escudo de recursos bate aqui? O Brasil está no epicentro de um dilema estrutural bem complexo hoje. Nós somos uma potência exportadora de commodities, mas a nossa balança atual está, digamos, sofrendo pressões opostas. Um verdadeiro fogo cruzado, porque quando a gente olha para os dados que afetam a nossa bolsa, o petróleo nas alturas, em teoria, é excelente, né? Em teoria, sim, ajuda a balança comercial, mas cria uma armadilha político-econômica imediata para a Petrobras. O tal do risco político da paridade. Exato. O relatório estratégico destaca que a defasagem do preço do diesel no mercado interno já está em 26% em relação à paridade internacional. 26% é muita coisa. A matemática da empresa exige um reajuste para manter margem. Só que o custo inflacionário de repassar um aumento desses no diesel direto para a bomba tem um impacto gigantesco na economia real. E aí entra o temor de que o governo intervenha para segurar o preço e não gerar inflação. Imparcialmente falando, os algoritmos capturam essa incerteza regulatória instantaneamente. É isso que explica a forte pressão vendedora sobre os ADRs da Petrobras no pré-mercado em Nova York hoje. E do outro lado dessa gangorra, a gente tem o minério de ferro, que é o peso enorme da Vale. Perfeito. A China continua demonstrando uma fraqueza econômica severa. O índice FCI caindo sem parar. Sem o apetite chinês, o minério despenca. Ou seja, o benefício da alta da energia é meio que anulado pelo peso da queda do minério. Tudo isso num dia de liquidação global. É a tempestade perfeita. E como é que essa tempestade bate nos nossos juros internos, na curva DI? A mecânica de transmissão para a curva DI é implacável. Aquele mesmo movimento de bear steepening que a gente viu nos Estados Unidos está acontecendo aqui. Os vértices longos subindo mais que os curtos. Isso. Os contratos que vencem lá na frente, em 2029 e 2031, estão subindo muito mais rápido. O mercado está precificando que o Banco Central vai ter que segurar a taxa Selic nesse patamar atual de 15%. 15% de juros? É um sufoco para o crédito. E o relatório também aponta ruídos fiscais domésticos piorando esse prêmio de risco, né? Sim, a precificação de risco é uma máquina insensível. Os modelos quantitativos de processamento de linguagem natural, o PLN, eles varrem as notícias em tempo real e não têm viés político. Eles só calculam o custo da incerteza. E o que esses algoritmos de PLN estão capturando hoje? Eles detectam o temor de uso de bancos públicos para estímulos em ano eleitoral, o debate no Congresso sobre a reforma da escala de trabalho 6x1 e ruídos institucionais recentes no Banco Central. É importante lembrar que os modelos não julgam se essas medidas são boas ou ruins socialmente. Eles só leem a incerteza fiscal que isso gera para a curva de juros. Perfeito. Cada fator desse adiciona pontos base na curva. O resultado prático é a fuga do investidor estrangeiro, que prefere a segurança de ganhar juros altos lá nos Estados Unidos. O que explica a queda livre do nosso ETF, o EWZ, no pré-mercado de Nova York. Exatamente. Abandono tático. Bom, com esse cenário macro montado, vamos conectar isso à microestrutura. Porque aqui é onde a teoria vira dinheiro ou prejuízo pesado. A parte quântica. Isso. Entrando na análise do Ibovespa Futuro, o nosso WINFUT, o cenário que o relatório desenha é de pesadelo, né? O índice à vista fechou em 184.845 pontos e o relatório crava que o WINFUT está num regime de gama negativo. E aí que o bicho pega. Explica pra gente de forma didática o porquê isso é tão perigoso. O que muda do gama positivo para o negativo na mecânica do market maker? Olha, em dias normais, de gama positivo, os grandes formadores de mercados, dealers, atuam como amortecedores. Eles compram quando o mercado cai
e vendem quando sobe, só para manter o risco deles zerado. Travando o preço num range tranquilo. Isso. Mas no gama negativo, a lógica vira totalmente do avesso. Se o mercado cai, esses grandes players são forçados pela matemática a vender mais contratos futuros. Para fazer o hedge das opções de venda, as puts que eles emitiram? Exatamente. Isso gera um efeito bola de neve, uma avalanche mecânica, um sell-off acelerado, onde a venda gera mais venda, independentemente do fundamento da empresa. É o mercado operando abaixo da fronteira do caos. O nível do Gamma Flip que o relatório aponta está em 188.464. A gente já está bem abaixo disso. Sim, e o que agrava essa situação é uma anomalia estrutural bizarra que a gente identificou no mapa. A Putty Wall. A Putty Wall. Eu li isso no relatório e fiquei em choque. A maior concentração de opções de venda, que normalmente funciona como um chão, um suporte onde o preço para de cair, Ela está posicionada em 190.872. acima do preço atual. O mercado está em 184 mil e o chão está no teto, lá nos 190 mil. Traduzindo isso, ela não é mais um piso. Ela funciona agora como um teto de concreto imediato, uma laje intransponível. Romper essa barreira de baixo para cima exigiria um fluxo comprador colossal. Algo impensável hoje, com o mundo correndo para o dólar. Impossível hoje. E ainda tem a grega short jogando contra. No gama negativo, o simples passar das horas obriga os dealers a venderem mais. O tempo joga contra quem está comprado. Então, desenhando o mapa estratégico do WIN para quem opera, a probabilidade de abertura é de um violento gap de baixa. Com certeza. E se o índice perder o suporte estatístico de 178.637, o que acontece? Ele entra numa zona de aceleração e queda livre, um vácuo de liquidez. A estratégia sugerida, então, é cristalina, vender os repiques. Se o mercado der um suspiro de alta, é ponto de venda. Exato. Tentar ser herói hoje, tentar pegar a faca caindo para adivinhar fundo é um erro fatal. É receita para zerar a conta antes do meio-dia. Não tem respaldo nos dados. Mas aí a gente vira o foco para o dólar futuro, o WDO, e o contraste é bizarro. Completamente diferente. O dólar está no patamar de 5.319 e, ao contrário do índice, o WDO está no regime de gama positivo. A dinâmica da calmaria no meio do furacão. Exatamente. Como é que o gama positivo atua como esse amortecedor cambial no meio de uma crise global? No dólar, os market makers estão posicionados a favor do retorno à média. Então, se o dólar dá um repique muito forte de alta, eles vendem. Se cai, eles compram. Eles travam o preço. E os níveis exatos dessas muralhas estão muito bem definidos no relatório. O Gamma Flip está lá embaixo, em 5.100. Coincidindo milimetricamente com uma massiva put wall. Ou seja, um chão de concreto absoluto. Dificilmente o dólar visita essas mínimas de 5.100 hoje. É um piso de titânio. E para cima, a gente tem uma resistência imediata. Uma call wall próxima, ali na região dos 5.300. Com um teto mais distante e extremo lá nos 6.000. Isso. Então o mapa estratégico do WDO aponta para uma probabilidade de gap de alta na abertura, certo? Sim, refletindo essa corrida global por dólares e a desmontagem agressiva do carry trade. O carry trade é aquele dinheiro estrangeiro que sai de países de juros baixos para aplicar nos nossos 15% da Selic. Quando o risco estoura, eles desmontam a operação e compram dólar correndo. Perfeito. Isso força o gap de alta. Só que devido ao gama positivo, a tendência é que o preço encontre muita dificuldade para romper resistências extremas, como a região de 5.369. Ele bate na parede da call wall e volta. Exato, a não ser que tenha uma piora geopolítica adicional gigantesca. A estratégia para o dólar é operar a favor do replique em zonas de suporte, comprando nas mínimas do dia, mas respeitando as linhas do mapa. Não ficar segurando compra no topo. Bom, sintetizando o playbook de hoje. Qual a tendência macro do dia? A convicção do relatório é clara. Alta convicção de um mercado risk-off agressivo. Aversão total a risco. O que significa que a volatilidade vai gerar spreads largos. Muito largos. E a exigência para quem opera é reduzir o tamanho da mão, diminuir o lote. E sobre os stops? Os stops técnicos, sempre.
escondidos atrás dessas barreiras estruturais que a gente mapeou. Nunca coloque stop no meio do campo, porque o mercado vai balançar e pegar sua ordem à toa. Excelente. E a gente tem que sobrepor esse mapa com a agenda econômica do dia. Horário de Brasília, atenção aos gatilhos temporais que podem injetar volatilidade ou até virar esses regimes de gama. Tem dados pesados hoje. 9 da manhã a gente tem o IPP, a inflação ao produtor no Brasil. Da temperatura do repasse de custos da indústria. Mais às 10h15 da manhã vem o dado crítico para o risco global, o relatório ADP de emprego nos Estados Unidos. Esse é o fiel da balança. A expectativa é de criação de apenas 50 mil vagas. Se vier muito fora disso, a curva de juros americana dá um espasmo e muda tudo. Meio-dia tem o PMI ISM de serviços, também nos Estados Unidos, com expectativa de 53,5. Outro dado importante para medir o aquecimento da economia deles. E para fechar, às 16 horas, o livro bege do Fed, que sempre impacta diretamente as treasuries e o dólar no final do pregão. Resumo da ópera. WFUT, viés de baixa estrutural, evitem compras heróicas, operem vendidos nas correções. WDO, viés de alta, buscando zonas de liquidez acima de 5.340, mas contido pelas call walls. É isso. Essa conexão final é o que salva a conta. Juntar a visão macro de que o mundo está pegando fogo com a visão micro de saber exatamente onde estão as opções dos institucionais. Esse é o atalho para não ser engolido pelo mercado hoje. Sem dúvida. Mas sabe, toda essa precisão matemática me traz um pensamento provocativo. Manda. Em dias de estresse geopolítico extremo como hoje, a gente tem que se perguntar até que ponto os algoritmos quantitativos e essas muralhas matemáticas dos market makers conseguem segurar o pânico humano genuíno. Como assim? Os modelos assumem que sempre vai ter uma contraparte. Mas se acontecer um evento militar repentino, um ataque que nenhum modelo de Black-Scholes consegue precificar, a liquidez matemática simplesmente evapora. Os painéis piscam vazios. Exatamente. O modelo mais perfeito do mundo vira só um espectador do caos. Fica aí o convite para quem está ouvindo refletir. Uma coisa é a probabilidade matemática. Outra, bem diferente, é quando o verdadeiro risco de ruína domina a sala e as fórmulas param de funcionar. Uma reflexão pesada para um dia tenso. Bom pregão a todos, operem com responsabilidade, respeitem o mapa tático e até a próxima imersão profunda.